Bom dia, Senhor. Hoje lendo Lucas, capítulos 22, 23 e 24. Senhor, hoje finalizamos a leitura do livro de Lucas. Muitos ensinos. Lucas tinha uma narrativa mais objetiva dos fatos, porque ele queria comprovar ao excelentíssimo Teófilo as verdades sobre Jesus que o haviam ensinado. Obrigada, Senhor, porque chegou até nós. Nos capítulos de hoje, lemos sobre os dias finais de Jesus Cristo aqui na Terra, como homem de carne e osso. Mas hoje quero refletir sobre um ponto: indecisão e insegurança. Não de Jesus, claro. Jesus dá direção clara, assertiva. Vá e faça. E se obedecer, encontrará o que ele prometeu. Assim Jesus ordenou a Pedro e João. Leiam comigo em Lucas capítulo 22, versículos de 10 a 13. Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Um exemplo simples. Deus já tinha preparado tudo. Só bastava os discípulos crerem na palavra do Senhor. E mesmo sem entender como aquilo poderia acontecer, foram, e assim foi cumprido. Diferente de Pilatos, que sabia que as acusações contra Jesus eram infundadas, não cabia qualquer julgamento. Lemos em Mateus, capítulo 27, versículos de 15 a 26, que Pilatos percebia inveja no fundo das acusações, e a sua própria mulher foi avisada em sonho. Mas mesmo percebendo os sinais e sendo governador, tendo poder para decidir, Pilatos preferiu transferir a responsabilidade da decisão para o povo judeu. Lavou suas mãos. Quantas vezes vemos pessoas transferindo a responsabilidade que lhes cabe para os outros? Seja a educação dos filhos, seja no trabalho, sejam coisas pequenas no dia a dia, que é sempre mais fácil deixar para o outro decidir. Se der certo, ótimo. Se der errado, a culpa é do outro. Não é assim que vemos? Pilatos sabia o que era certo a fazer e se omitiu. Não quis se posicionar e se deixou levar pela opinião dos outros. Quantas vezes vemos as pessoas perguntando para um e para o outro o que fazer? Quem disse que a opinião do outro é o certo a fazer? O que o Senhor já vem te falando? Qual é a direção que Ele já te deu? Lemos em Lucas, capítulo 22, versículo 31, que Jesus orou por Pedro, porque Satanás pediu para sacudir os discípulos. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Jesus já sabia que Pedro seria provado, que teria a fé abalada, que iria se afastar, mas que voltaria com a força do Senhor. No diálogo entre Jesus e os discípulos, em Lucas capítulo 22, versículos 35 a 38, Jesus nos mostra que há tempo de confiar na direção dele e ir sem nada em mãos, porque ele nos sustentará. Mas também há tempo em que precisamos nos armar espiritualmente, porque haverá luta. Jesus alertou aos discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 40. Mas se deixaram levar pelas circunstâncias. Lemos assim em Lucas capítulo 22, versículos 45 e 46.
Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Vejam, de novo Jesus ordenou: orem. Senhor, que a sua palavra abra os nossos olhos espirituais e possamos enxergar a Ti e entender a sua direção. Que não sejamos como Pilatos, indecisos, inseguros e sem posicionamento. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Que tenhamos sempre o hábito de orar para pedir a Ti a direção de tudo em nossa vida, desde as coisas mais simples até as mais importantes. E então, convictos da sua voz, damos o passo de fé. Que não sejamos levados por ventos de todo lado, pelas opiniões alheias, mas que o nosso dia a dia seja firmado na sua palavra, na sua direção, na sua ordenança. Que estejamos sempre em oração, conectados contigo, Senhor, para nos mantermos longe da tentação, seja ela qual for. Assim possamos ouvir de Ti, que a paz esteja com vocês. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.